Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, muito bom dia. Estava aqui regulando o microfone, lembrando que estava conversando lá embaixo com a Elisângela sobre a questão de estatura, né? Então, ela menos alta do que eu, e eu estava falando para ela das vantagens e desvantagens. Há vantagens de ser baixo e há vantagens de ser alto, e também tem as desvantagens. Para consolá-la, eu disse que uma desvantagem de ser alto é ir na feira. Quando você vai na feira, no meu caso, por exemplo, tem que olhar muito para aquelas madeiras que ficam lá das barracas, senão eu bato a cabeça, bato a testa, saio dali e vou direto para pronto-socorro, né? Então, ela já não tem esse problema. Então, Deus nos deu o corpo físico que nós temos justamente pela necessidade de nós evoluirmos, tá bom? Então, a gente tem, embora ela tenha falado que nunca se queixou da sua estatura, não a incomoda, graças a Deus. Então, isso é muito bom, porque tem pessoas que não se adequam àquele corpo que lhe foi dado, que lhe foi emprestado por Deus, né? E nós temos de agradecer muito, porque é por meio desse corpo físico que nós podemos efetuar as nossas tarefas e assim nós evoluirmos para algum dia chegarmos à esfera crística. Bem, essa palestra, ela foi divulgada no Facebook. Todas as palestras que eu faço eu divulgo no Facebook, divulgo a agenda, não o conteúdo em si. E então, o Enio também me ajuda bastante, ele publica essa palestra no site da Fraternidade Espírita. E nós agradecemos à direção da casa, ao Marcos, à Tânia, a todos os trabalhadores, os colaboradores, por nos receberem muito bem aqui. E assim, todos nós, num sábado como esse, um sábado de frio, estamos reunidos para aprendermos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. E o fato de estar aqui na frente não me coloca numa posição melhor que vocês, não. Pelo contrário, eu me coloco na condição do mais necessitado aqui presente, dentre os encarnados e os desencarnados. Por isso é que estamos aqui cumprindo essa tarefa. Bem, o Enio, eu estava conversando com ele antes de começarmos a palestra, ele também ele gosta do Elvis Presley, assim como eu sou fã incondicional. E se vocês não sabem, nesse mês de maio houve um concurso de covers do Elvis lá no Círculo Militar, no bairro do Ibirapuera, na Zona Sul. O ano passado também teve, é o único na América do Sul, tá? E o ano passado, o brasileiro que ganhou, ele acabou indo para Memphis, a cidade, a terra natal de Elvis, onde ele desencarnou, e lá é feito todo um concurso internacional. O brasileiro nosso que ganhou ano passado, o Dee Presley, ele ficou em 4º lugar no torneio internacional lá em Memphis, dentro da casa do Elvis Presley. E esse ano, o Edson Gagliardi, foi o vencedor aqui de São Paulo, ganhou um prêmio de $5.000 e vai nos representar em agosto, lá em Memphis, tomara que ele leve o prêmio de melhor internacional, tá bom? E vai ser em agosto. Bem, hoje nós vamos falar sobre um personagem um tanto polêmico dentro da história do cristianismo. Talvez muitos dos senhores, das senhoras, das senhoritas não conheçam essa história a fundo, mas nós vamos passar tudo aquilo que a gente pôde pesquisar, ou pelo menos quase tudo aquilo, uma vez que os livros trazem muito mais detalhes do que nós podemos passar aqui nas palestras, né? Então, estou vendo o Sérgio lá no fundo, que também é palestrante, ele sabe muito bem disso. A gente faz um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente pesquisou. Então, maiores detalhes, a gente pode passar a bibliografia para vocês. Muitos foram aqueles discípulos que acompanharam Jesus. O número chegou a 70, porque cada apóstolo escolheu 5, e Jesus escolheu outros 10. Então, somando tudo, deu 70. Mas, devido às perseguições infligidas pelos romanos, devido às dificuldades da época, porque dizer-se cristão naquela época não era tão fácil como hoje. Hoje, por exemplo, nós saímos de casa, se o vizinho perguntar, mas onde vai tão cedo nesse frio? Vou até a casa espírita, vou tomar um passe, vou assistir a uma palestra. Eu sou cristão e nada de mal nos acontece pelo fato de dizermos isso. Porém, naquela época de Jesus, quem se dissesse cristão, praticamente estava assinando
a sua sentença de morte. Então havia uma dificuldade muito grande, e devido a essas dificuldades todas, eles eram perseguidos pelos doutores da lei, do Sinédrio, do Templo de Jerusalém, eram perseguidos também pelos próprios romanos, e também devido ao fato de muitos deles não entenderem e não aceitarem essas renovações que Jesus trazia, então esse número foi se reduzindo, chegando aos 12 apóstolos, que são Simão Pedro, Judas Iscariotes, João, Tomé, André, Tiago maior, Tiago menor, Felipe, Mateus, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão o Zelote. Então, contando, são 12 apóstolos, mais Jesus, 13. Em época de Copa do Mundo, daria um belo time, não é? Quem é que ousaria ganhar de um time desse? Jesus como técnico, Simão Pedro como auxiliar, e o resto, não é? Colocaríamos João como mais novo lá de centroavante, e quem é que ia ganhar desse time, não é? Mas sobraram só esses 12. E hoje nós vamos conhecer, como já dissemos, essa figura muito polêmica diante da história do cristianismo. Trata-se de Judas Iscariotes. Judas, a princípio, ele distinguia as palavras apóstolo de discípulo. Para ele, apóstolo era um daqueles 12 que foram convidados por Jesus, enquanto discípulo era aquele que tinha sido convidado por um dos apóstolos. E no ano 500 depois de Cristo, o imperador romano Justiniano, que era cristão, ele resolveu atear fogo na grande e famosa biblioteca de Alexandria, visando preservar o cristianismo dos escritores pagãos. E sobraram poucos livros daquela biblioteca. E dentre esse material que sobrou, o pouco material que sobrou, foi achado um pergaminho. E esse pergaminho, ele estava transcrito em grego e também tinha inscrições em latim. Esse pergaminho foi encontrado por Ibérias. Ibérias era um homem muito culto que vivia ali na região de Alexandria. Esse manuscrito trazia informações que poriam a vida de Ibérias em risco, sim, porque tratava-se de nada mais, nada menos do que o diário de Judas Iscariotes. Esse mesmo Judas, que era filho de uma família muito rica, muito poderosa, uma família de fariseus que vivia na cidade de Jerusalém, tinha um palacete em Alexandria e outro palacete na cidade do Cairo, a capital do Egito. E o perigo estava em divulgar o conteúdo desse pergaminho, porque esse pergaminho contradizia tudo aquilo que a igreja já havia disseminado. Então, ele poderia ser denunciado como herege, era uma pena muito grave para a época. Esse pergaminho, na verdade, ele revelava que Judas não era um traidor ou um ladrão, como a igreja já havia disseminado. E que ele havia entregue Jesus por 30 moedas de prata. Notem que aceitar 30 moedas de prata naquela época era obrigatório pelas leis do Sinédrio. Por quê? Porque provava que a pessoa que recebesse aquelas 30 moedas estava fazendo o seu depoimento lá no Sinédrio, e esse depoimento era tido como verdadeiro. Enquanto que a recusa no recebimento dessas moedas provava que o depoente estava mentindo. Portanto, Judas Iscariotes foi obrigado a receber essas 30 moedas, e até porque nós acabamos de descobrir que Judas era um homem rico, ele era oriundo de uma família muito rica, muito poderosa, portanto, ele não precisava daquelas moedas, mas teve de aceitar para que os sacerdotes aceitassem o seu depoimento como verdadeiro. E o nome de Judas Iscariotes era Judá bar Simon, filho de Lea bas Ezequiel e neto de Ezequiel bar Jacob. Interessante que, enquanto eu estava fazendo as pesquisas, e isso já faz algum tempo, naquela época eu não tinha ainda cabelos brancos, já faz algum tempo, mas me chamou a atenção que entre o nome e o sobrenome há um prefixo, bar, para homens, e bas, para mulher. Então, Judá bar Simon significa Judá, filho de Simon.
E Lea Bas Ezequiel significa Lea, filha de Ezequiel. Então há uma diferença aí no gênero. Isso a gente conseguiu por meio de pesquisas, não é? Então é muito importante que nós, espíritas, possamos ler as obras de Kardec, possamos fazer também leituras de bons livros para que a gente possa ganhar conhecimento e dessa forma nós intelectualmente possamos também evoluir, já que a doutrina exige o estudo. Bem, Ibérias, ele na verdade descobriu que Judas Iscariotes, ele deixou toda a riqueza de sua família para seguir o mestre. E que mestre era esse? O mestre queria libertá-los do jugo romano. E o nome desse Salvador era Joshua ou José. E também ele era filho de Miriam ou Maria Bas Joshan e neto de Hanna. E os romanos o chamavam de Jesus, enquanto que os gregos o chamavam de Cristos. Com o passar do tempo, esse manuscrito que foi encontrado lá em Alexandria, na biblioteca, ele ficou sob os cuidados de uma família alemã, descendente de um bispo. E esse bispo havia guardado esse manuscrito, havia escondido para que ele não caísse em mãos erradas e não fosse confiscado e também destruído. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas desconfiaram daquela família alemã. E ela teve de sair às pressas, indo para Portugal, deixando para trás todo o material, tudo que possuíam lá na Alemanha, inclusive esse manuscrito. Esses objetos, eles foram confiscados pelo exército alemão, mas um oficial que tinha ódio de Hitler, ele escondeu esses objetos e posteriormente os devolveu àquela família, e então o manuscrito pôde ser cuidadosamente traduzido. Por isso nós trazemos agora essa história. E consta no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 4 a 6, que Judas Iscariotes era um ladrão que tirava dinheiro da bolsa que carregava na função de tesoureiro do grupo. Mas, no livro Eu, Judas, de Taylor Caldwell, ela explica essa passagem. Ela diz que somente no Evangelho de João é que consta essa informação. Nos outros 3 evangelhos não tem. E também diz que João, evangelista, ele estava um tanto ressentido com Judas Iscariotes pelo fato de Judas ter entregue o seu mestre aos doutores da lei no Sinédrio. Interessante que nós citamos aqui essa autora, Taylor Caldwell. Para quem não conhece, ela já desencarnou, ela era uma escritora americana, e ela escrevia livros sobre os expoentes do cristianismo, mas não eram livros religiosos, e sim livros históricos. Nesses livros dela, ela trazia muitos detalhes, muitas minúcias, muitas nuances desses expoentes do cristianismo. Um deles foi esse livro, Eu, Judas. E eu dou graças à minha esposa por ter conseguido esse livro, porque se não fosse ela ter operado, eu não teria visitado no hospital, e foi no caminho do hospital que eu encontrei esse livro na rua, um camelô vendendo, e eu acabei comprando. E tinha essa riqueza de informações que a gente está trazendo aqui para vocês. Outros 2 livros que eu tenho dessa mesma autora, O Médico de Homens e de Almas, que relata a vida de Lucas, o médico grego que também foi um evangelista e procurou divulgar o evangelho por todos os locais que ele passava, porque ele visitava muitos locais, ele viajava muito com os navios, cuidando dos pobres, cuidando dos doentes, e aproveitava essas oportunidades para passar as lições de Jesus. E outro livro que eu tenho é O Grande Amigo de Deus, em que ela relata a vida de Paulo de Tarso, para mim, o maior divulgador do Evangelho em todos os tempos. Então, são 3 livros que trazem informações importantíssimas sobre esses expoentes. Então, nesse livro, ela traz a informação com relação a João e Judas Iscariotes. Bem, Judas nasceu na cidade de Quiriote, lá em Judá, o berço do famoso rei Davi em épocas remotas.
E o local onde Judas nasceu era desprovido de alimentos de primeira necessidade. Mas nas encostas das montanhas havia plantações de uvas e de batatas, o que de certa forma amenizava os problemas da região. E aos 28 anos de idade, Judas Iscariotes estava noivo de Raquel Bas Natã, ou seja, Raquel, a filha de Natã. Era uma moça de apenas 15 anos de idade, e essa moça era prima dele, e morava lá na casa dele junto com a mãe de Judas. Só que os dois quase não se viam. Por quê? Porque Judas estava sempre empenhado na luta para libertar o seu povo do jugo romano. Por isso, ele não parava em casa. Eles esperavam a vinda do Messias prometido. Judas decide partir de sua terra natal para Jerusalém. Jerusalém, que era uma cidade maior e mais próspera. E os seus pais, na tentativa de fazer com que o filho permanecesse ali, porque eles queriam que Judas tocasse o empreendimento da família, eles eram empresários, eram negociantes, queriam que o filho continuasse com os negócios administrando. Mas a decisão de Judas era irrevogável. Ele iria sim para a cidade de Jerusalém. E ele sonhava em aprender com os condutores de povos e também com os profetas. Ele também queria uma posição de destaque na política e também na religião. E após despedir-se de seus pais, Judas monta num pequeno jumento, um jumento que lhe fora dado por seu pai para que ele pudesse carregar os seus pertences. E ele então, chegando às portas de Jerusalém, ele diz a si mesmo: Jerusalém, Jerusalém, minha cidade santa. Ele negociou por 8 dinheiros o jumento que lhe fora dado pelo seu pai. E, tendo sido arguido pelo comprador, ele disse que não era profeta e que não tinha visões do futuro, mas que estava ali, naquela cidade, em busca de si mesmo e também de seu destino. E a pedido dos doutores da lei, Judas foi até o Rio Jordão para conhecer o homem que batizava as pessoas. Chegando ao vale do Rio Jordão, ele conheceu João Batista e ouviu as pregações desse homem que alertavam e que preparavam o povo para a vinda do Cristo Jesus. Eis que um belo dia chega a esse mesmo vale um homem de feições celestiais, um homem muito belo, de cabelos longos, de barba, e ele acaba apresentando-se a João Batista. E João Batista o reconhece como sendo o Messias, aquele Cristo esperado por todo o povo, que fora enviado por Deus para poder livrá-los do jugo romano. Judas estava presente nesse dia. Ele assistiu a todo esse fato e estava muito, muito emocionado. E os sacerdotes queriam saber detalhes desse tal Jesus que aparecera lá no Vale do Rio Jordão. Mas o futuro apóstolo escusava-se, dava respostas evasivas para não comprometer o Rabi Galileu. Jesus ia para a Galileia, onde assistiria a um casamento junto com sua mãe. No caminho, ele convida Simão Pedro e André, os 2 irmãos, para deles serem os seus discípulos. E depois, logo adiante, eles encontram-se com Felipe. E Felipe também é convidado por Jesus. E assim, um a um, foram sendo convidados os 12 apóstolos que o seguiriam pelos 3 anos de pregações. Entre eles estava Judas. Judas Iscariotes foi o 12º apóstolo a ser convidado por Jesus. E ele foi chamado de Iscariotes em uma homenagem à sua terra natal, à lembrança de sua terra natal. Ele ficou até um tanto lisonjeado, claro, com essa lembrança. Mas ele não gostou muito porque a abreviação SKR de Iscariotes era quase que um anagrama que em hebraico tem o símbolo de traidor. Vejam que interessante.
E ao tomar conhecimento de que Judas Iscariotes iria mesmo seguir Jesus, Raquel Basnatã induziu o seu noivo a manter com ela relações sexuais para forçar o acontecimento do casamento. Mas os seus planos não deram certo. Eles tiveram uma briga muito feia, e dessa briga também participou a mãe de Judas Iscariotes, a qual era favorável a Raquel, a sua futura nora. E depois dessa briga, as duas abandonam o lar. Deixam Judas Iscariotes sozinho naquela casa. E Judas não tardou muito para deixar também aquele lar. Aquele lar ele deixou sozinho para que as duas posteriormente voltassem, já que eram mulheres e estavam desprovidas de qualquer moradia. Aquele mesmo lar, que nunca mais receberia a presença de Judas Iscariotes. Sim, porque ele seguiria Jesus de Nazaré até os últimos dias de sua vida aqui na terra. Judas não era de fazer muitas amizades, os seus companheiros de apostolado reclamavam sempre de suas palavras ásperas e ferinas. E muitas vezes ele se sentia deprimido. Certa noite ele sentiu que uma mão invisível tocara a sua destra, a sua cabeça. Então ele ajoelhou-se e começou a orar, pedindo a Deus forças para suplantar todas as dificuldades. Logo depois ele se levanta e parte para a reunião que teria juntamente com os seus companheiros de apostolado e com o Mestre Jesus. Todas as noites, Jesus de Nazaré se reunia com os seus apóstolos para passar mais informações, para passar mais ensinamentos. Além das peregrinações, das pregações do dia, ele também passava informações à noite. E quem quiser saber maiores detalhes sobre essas reuniões noturnas, é só ler o livro Ave Luz, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Shaolin. Um livro que traz muitas histórias interessantíssimas sobre todos os apóstolos e sua passagem com Jesus nessas reuniões noturnas. Judas era conhecedor das antigas escrituras e nelas ele buscava forças para suplantar as dificuldades, as suas más tentações do dia a dia. E o mestre o escolheu para apóstolo, porque sabia a sua sensibilidade era muito grande, e Jesus sabia disso. Bastava o mestre olhá-lo, e lá estava ele pronto. Ele levantava-se, fazia uma pergunta para poder ganhar conhecimento. E Jesus tirava do dia a dia, ou seja, do cotidiano, todos os ensinamentos. E passava isso para os apóstolos e também para o povo que estava ali ouvindo. Mas muitas pessoas não conseguiam entender o que Jesus queria dizer com aquelas parábolas. Até hoje nós estamos no século 21, ainda temos certas dificuldades de compreender alguns ensinamentos de Jesus. Basta nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Moral Estranha, e lermos um trecho só desse capítulo para nós vermos a dificuldade de entender aquilo que está escrito. E se não fosse o Espírito de verdade passar as informações detalhadas, e Kardec também detalhar alguma coisa, nós não teríamos condições, hoje, no século XXI, de entender o que Jesus passou lá naquela época. Bem, Judas tinha ideia de recolher dinheiro para ajudar os pobres e também edificar o novo reino aqui na terra. Essa era a ideia dele, mas ele já havia sido alertado por Jesus e também por Simão Pedro, de que nada adiantaria ele acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, o ladrão escava e rouba. Mas que ele deveria sim acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer e o ladrão também não pode roubar. Ele acreditava no monoteísmo. O que é isso? A existência de um único Deus, assim como todos os hebreus daquela época. Também ele era um estudioso das leis de Moisés, estudava também astronomia. E com base nesse conhecimento, ele chegou à conclusão de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido, que viria libertar o seu povo do jugo romano. Mas, erradamente, ele pensava, como todos os hebreus da época, que esse Messias prometido viria libertá-los por meio da guerra, por meio da violência.
E nós sabemos que Jesus não era um homem violento, pelo contrário, era um homem pacífico até demais. E muitos judeus não acreditavam, e até hoje ainda não acreditam que Jesus de Nazaré era esse Messias prometido. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com 2 engenheiros de uma empresa americana lá em Israel, e eles eram judeus ortodoxos, ou seja, eles não acreditavam que Jesus era esse Messias, e até hoje ainda estão esperando por esse Messias. E quando eu falei de Jesus, eles disseram, nós reconhecemos Jesus como sendo mais um profeta, mas não o Messias. Então eles são chamados de ortodoxos. E Judas questionava a maneira pela qual Jesus iria libertar o seu povo somente por meio do amor. Para ele, o mestre era muito simples, muito humilde, muito pacífico para vencer os oposicionistas do cristianismo. Então, diante disso, Judas Iscariotes resolveu entregar. Observem que nós estamos usando esse verbo, entregar e não trair. Ele resolveu entregar Jesus a Caifás. Quem era Caifás? O chefe do Sinédrio, o sumo sacerdote. Então ele entregaria Jesus ao sumo sacerdote em troca de um alto cargo político. E diante desse alto cargo político, ele posteriormente iria libertar Jesus, dando-lhe todas as condições para que o mestre fizesse as suas pregações sem que houvesse as perseguições. A sua ideia também era de aliar-se aos romanos e a partir daí tentar uma renovação religiosa. Jesus já identificara Judas Iscariotes como sendo o apóstolo que o entregaria aos doutores da lei lá no Sinédrio. E somente João, evangelista, é que tomou conhecimento disso. O apóstolo, já no Sinédrio, ele assiste a todo o interrogatório a que Jesus fora submetido, ouvindo as blasfêmias, ouvindo as infâmias a que o mestre fora colocado, justamente para tentar condená-lo. E a angústia tomou conta de seu coração quando ele viu o mestre sendo esbofeteado pelos doutores da lei lá no Sinédrio. Judas Iscariotes chorou copiosamente, saiu daquele local, muito desesperado, saiu correndo. Então, naquela noite, Judas Iscariotes não dormiu, ele não tinha paz de espírito. E quando ele viu o seu mestre Jesus sendo levado à presença de Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? O governador romano na Judéia. Quando ele viu essa cena acontecendo, ele correu até o Sinédrio, procurou por Caifás, o sumo sacerdote, e lá ele procurou comprar a liberdade de Jesus com as mesmas 30 moedas de prata que ele havia recebido. Mas Judas Iscariotes recebeu do sumo sacerdote um sorriso sarcástico. E diante da rejeição de sua proposta, ele então joga essas 30 moedas no santuário e sai dali desesperado. Como nós sabemos, os planos de Judas Iscariotes não deram certo. Jesus foi preso, condenado e crucificado. Mas o mestre não prestou queixa de quem quer que seja. Não ficou magoado com ninguém. Judas saiu do Sinédrio e foi procurar os seus companheiros de apostolado. E os encontrou entristecidos e humilhados. Em nenhum momento lhe passou pela cabeça a ideia de traição. Só que ele não conseguiu transmitir aos colegas de apostolado as suas reais intenções. E diante de tamanha angústia e abatimento, ele resolve enforcar-se, cometer o suicídio junto a uma figueira. Mas, antes de fazê-lo, antes de cometer o suicídio, ele ainda ouve uma voz que lhe dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Era Jesus que insuflava essa ideia em sua cabeça, tentando dissuadi-lo do suicídio, mas ele acabou cometendo esse suicídio. E já no Vale dos Suicidas, onde Judas Iscariotes estava sofrendo muito, ele recebe
a visita de um espírito amigo, que lhe traz palavras de conforto, de esperança, palavras de amor, de compreensão. Esse espírito era nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré. Essa a história de Judas Iscariotes, tirada do próprio diário dele, encontrada lá em Alexandria, na biblioteca, onde tentaram atear fogo e destruir todo o material. Então, se não fosse por Ibérias ter encontrado esse material e traduzido, nós não teríamos conhecimento disso. Então, esse livro, é claro, é um livro que traz muito mais detalhes, como nós falamos no início da palestra, e detalhes esses que a gente não tem condições de passar aqui, porque senão ficaríamos até amanhã. Por mim, todo dia é domingo, estou aposentado mesmo, né? Quinta-feira, antes de ontem, dia 29, eu estava fazendo uma palestra lá em Guarulhos, pertinho de casa, e eu disse a mesma coisa. A gente foi falar sobre um outro assunto, um outro tema, e eu pedi para que me dissessem quanto tempo eu teria. Aí falaram, até às 9 da noite. Falaram, se depender de mim, vai até às 2 da manhã, porque amanhã é domingo. A turma, não, é sexta. Para mim é domingo, eu não trabalho. Mas é assim, quem quiser saber maiores detalhes, a gente tirou essa história toda do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os itens 11 e 12, o livro Eu, Judas, de Taylor Caldwell, a apostila da Escola de Aprendizes de Evangelho do Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus, aqui no Tatuapé, do qual eu fiz parte dessa equipe, eu ministrava aulas na Escola de Aprendizes de Evangelho. O livro Crônicas de Além Túmulo, de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X. Paulo e Estevão, também de Chico Xavier, por Emmanuel. O capítulo 3, Lutas e Humilhações. E também tenho documentários. São 3 documentários. O primeiro, Filho de Deus, é um documentário da BBC de Londres, que foi transmitido aqui no Brasil pela Discovery Channel em 2001. O outro documentário, As Escrituras, também da BBC, pela Discovery Channel, em 2003. E o outro, O Evangelho de Judas, um documentário da National Geographic. E também uma reportagem que saiu na revista Época, de 20 de fevereiro de 2006, intitulado O Evangelho segundo Judas. Todo esse material nos remete a isso que nós falamos. Então, existem evidências espíritas, nós temos obras espíritas e também evidências científicas, porque os arqueólogos foram até Israel, nas suas escavações, em suas pesquisas, também constataram que essa história ela é verdadeira, tá bom? Então, o que fica de lição para hoje, para esse final de semana, é de que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Quando eu era pequeno, a gente participava, hoje, graças a Deus, a gente não vê mais isso, mas na minha época tinha. A gente fazer a malhação do Judas no sábado de Aleluia, não é? Então, fazíamos um boneco de pano, amarrávamos esse boneco no poste, alguns ateavam fogo, outros destrinchavam esse boneco com pauladas. Eu era um. Eu tinha ódio de Judas por causa disso. Então, por isso que eu digo que eu sou o mais necessitado de todos, que hoje estou aqui falando dele, né? Estou sendo advogado dele aí, dizendo que essa história toda não é bem assim. A gente tem que ler bastante, pesquisar muito para conhecer a história real de Judas, tá bom? E que nós possamos atentar para esse capítulo do Evangelho, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma que nós julgamos, nós também podemos ser julgados, não é? E Judas, é claro, ele equivocou-se em sua ideia, ele queria apressar a implantação do Evangelho aqui na Terra, ele queria a seu modo e não ao modo de Jesus. Foi um equívoco da parte dele, tanto que Emmanuel, numa lição do livro Palavras de Vida Eterna, que nós falamos quinta-feira lá em Guarulhos, ele fala sobre a incompreensão de Judas Iscariotes. Ele não usa traição. Emmanuel foi muito inteligente, muito perspicaz em dizer incompreensão. E é isso que nós temos de entender. Que a paz, a mansuetude do Senhor Jesus esteja com todos vocês e que possa iluminar o caminho de vocês para hoje e para toda a vida.